Bem-vindos ao podcast Ação Climática. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Ação Climática. No último podcast nós tivemos em conversa com a Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, que abordou-nos um bocado o que são os efeitos da mudança climática em São Tomé e Príncipe. Para hoje tenho como convidada a diretora da Direção do Ambiente e Ação Climática, a engenheira Sulisa Quaresma. Seja bem-vinda ao nosso podcast, engenheira. Obrigada. Primeiramente, para agradecer a oportunidade que dão a Direção do Ambiente e Ação Climática, através da diretora, poder falar um pouco do envolvimento desta instituição na política sectorial no âmbito das mudanças climáticas. Claro, não podemos fazer um podcast a falar sobre mudança climática sem visitar a Direção de Ação Climática. Bem, diretora, nós no último podcast estivemos a falar com a ministra sobre os impactos que São Tomé e Príncipe tem sofrido através das mudanças climáticas. A nível técnico, quais são os impactos que nós sentimos em São Tomé e Príncipe? Bom, nós já começamos a sentir muitas consequências das mudanças climáticas. Muitas coisas são visíveis. As consequências das mudanças climáticas já é uma realidade. Nós não podemos estar a negligenciar os diferentes sinais que vão nos dando, Sim, que a natureza vai nos dando. Como, por exemplo, temos visto recentemente a vaga de calor, muito calor, o país está cada vez mais quente. Temos também a questão das chuvas intensas, com maior intensidade. Ainda nesta semana tivemos a nossa cidade toda ela inundada. Então nós temos que ver que alguma coisa está a mudar, mas não é só ver que está a mudar, mas sim agir. E é aí que as mudanças climáticas, a ação climática leva-nos a agir. E nós estamos a falar de uma ação. Quais são as ações que já estão a ser feitas para melhorar ou para aumentar essa resiliência à mudança climática, uma vez que, como nós costumamos dizer na gíria aqui das mudanças climáticas, é um caminho sem volta, já é quase irreversível, não é? As mudanças climáticas já é uma coisa que nós temos que começar a conviver com ela cada dia que passa, e cada dia que passa ficando mais intensificada, não é? E quais são os projetos, as iniciativas que estão a ser colocadas em São Tomé e Príncipe para aumentar a resiliência, uma vez que a gente não pode acabar com ele? Sim. Bom, nós temos algumas ações, como podemos dizer, em vários níveis, Exato. Nós temos intervenções no domínio estratégico-político, nós temos ações no domínio de implementação de projetos concretos que vão adaptar, vão tornar as nossas comunidades e as nossas populações mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas. E eu posso dizer, nessas ações, em termos de político, o estratégico, neste momento nós estamos em processo de elaboração do nosso Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, que vai ser um instrumento que vai guiar o Ministério que tutela o ambiente, e não só. O país todo? O país todo vai repercutir em todos os setores, na agricultura, floresta, pecuária, pesca, todos os sectores que mexem com a economia nacional, o turismo. Este plano vai nos orientar em que medidas concretas devemos implementar a curto ou a médio prazo, ações concretas que vão verdadeiramente
fazer com que as nossas populações, o país se adapte. Exatamente, a diretora falou aqui num aspecto muito importante, eu gostaria que a diretora explicasse mais um bocadinho. É nessa questão, a diretora falou dos impactos nos outros sectores, porque muitas vezes nós achamos que a mudança climática não é só da direção, e é um problema que só a direção tem que resolver, não é? Mas nós sabemos que ele é transversal. Como é que a mudança climática tem impactado outros sectores também em São Tomé e Príncipe? Bom, tocou um aspecto bastante importante, que é a integração das ações ligadas à adaptação em diferentes domínios, como o setor das pescas, da pecuária, das infraestruturas, que enfrentam desafios no que toca às mudanças climáticas. E essa integração, o papel da direção do ambiente, do Ministério, através da direção do ambiente, é garantir que as políticas e estratégias orientadoras do Ministério estejam alinhadas, ou seja, as políticas e estratégias sectoriais da agricultura, da pesca, no domínio de adaptação às e mudanças propriamente climáticas. da economia, porque Exatamente. nós sabemos que, por mais que pareça que não é apenas um tomate ou um campo que foi destruído, não é? Se nós não tomamos essa medida na agricultura, isso vai impactar na economia da agricultura. Na economia da agricultura, vai impactar na segurança alimentar. Exatamente. Vai impactar na criança, no homem, no seu todo, vai impactar na biodiversidade. Então, e na saúde também das nossas populações. Por isso, nós devemos ver as consequências das mudanças climáticas não de forma isolada, mas sim de forma integrada. Como é que, por exemplo, afetando o setor da agricultura, afetará também outros setores da economia ou setores sociais a nível de São Tomé e Príncipe. E temos que estar preparados, né? Sim, para porque, os desafios. porque eles já começaram a vir, já tivemos Exatamente. em 2021 essa cheia que todo mundo fala em São Tomé e Príncipe. Exatamente. E ultimamente estamos a ver que as chuvas estão a piorar, em menos curto tempo tem caído chuva de uma coisa doida, não é? Como eu lembro no podcast com a ministra, nós usamos o termo água mato está a levar tudo, não é? Mas é verdade, hoje em dia a água mato leva a canoa, a enchente, a água mato leva a casa, leva os campos, leva tudo, e se nós não tivermos a nossa política de adaptação bem planeada, nós podemos perder tudo. Daí, nós falamos sobre, a diretora estava a falar sobre a questão da perda da biodiversidade. Então, há uma necessidade de nós também começarmos a explicar às pessoas que a proteção ambiental também é um meio de adaptação. Nós, hoje em dia, aborda-se muito nas conferências internacionais, em diferentes momentos em que o país tem a oportunidade de participar. Fala-se muito de um termo muito usado, que é a questão de soluções baseadas na natureza. Exatamente. Então, essas soluções baseadas na natureza é garantir que no âmbito de adaptação ou da ação climática, porque quando nós falamos da ação climática, nós estamos a ver na vertente não só de adaptação, mas também de mitigação. Mas não queremos também dizer que o país, pelo fato de nós não emitimos, aliás, as nossas emissões não contribuem para as consequências das mudanças climáticas, mas nós vamos ser um dos primeiros que sofreremos mais. E pelo facto de nós somos um dos primeiros que vamos sofrer mais, vamos sentir mais na pele, por causa da vulnerabilidade do país, há toda a necessidade e a urgência de nós nos adaptarmos. E é aí que este Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, que vai ser um instrumento de política orientador para orientar todos os setores, quando elaboram as suas políticas sectoriais, integrem necessariamente ações que vão de encontro não só no domínio de desenvolver a economia nacional, mas também no domínio de adaptação às mudanças climáticas. Por exemplo, nós temos uma comunidade onde tem muitos agricultores. Eles vêm fazendo o seu trabalho, dependem da agricultura para terem renda e manter as suas famílias. Encontramos num período, por exemplo, de chuvas intensas, que acabam por estragar o processo produtivo, ou também de seca. Ele vai impactar
porque ele vai se sentir, algumas culturas que estão habituadas a uma determinada temperatura, estão adaptadas a uma determinada quantidade de água, e também pode haver a proliferação também de algumas espécies, como eu posso dizer o nome, de algumas pragas que podem surgir, e que hoje já se tem visto bastante a existência de algumas pragas que têm afetado a agricultura, que pode estar alinhada assim aos impactos das mudanças climáticas, porque o clima está a mudar, e quando o clima muda, muita coisa muda. Então o ser humano, pelo fato que nós não conseguimos ir lá, né, fechar a torneira, diminuir, como temos o fogão, podemos diminuir Sim. o aquecimento, né, o planeta Terra nós não conseguimos fazê-lo. Então nós temos que fazer o quê? Temos que implementar medidas que reduzam a quantidade de emissões de gases com efeito de estufa que contribuem para o aquecimento global, e ao mesmo tempo ir nos adaptando às mudanças climáticas, porque não temos outra alternativa. Bom, diretora, muito obrigado por esta conversa esclarecedora sobre o que está a ser feito a nível tanto das mudanças climáticas como o Dia de Adaptação em São Tomé e Príncipe. Uma última mensagem ali para os ouvintes que estão em casa, para o pessoal também que está a nos acompanhar via televisão, via YouTube. Qual é a mensagem que deixa para todos os ouvintes nesta questão das mudanças climáticas, principalmente as ONGs? Eu estou com muitas ONGs, que é um parceiro direto do governo, do Estado, na implementação das ações, tanto também as organizações internacionais que têm apoiado São Tomé e Príncipe neste combate às mudanças climáticas. Bom, a mensagem que eu deixo a todo cidadão, a toda a sociedade santomense, e não só, é que as mudanças climáticas é uma realidade. E, sendo uma realidade, todos nós, nos move todos a agirmos. E o agir é já e agora. E não ver a questão simplesmente do Ministério do Ambiente, Juventude, Desenvolvimento Sustentável, Turismo Sustentável, de um outro ministério. Faz parte de todos nós. Porque se o clima muda, os impactos afetam todos nós. Então é preciso que cada um, dentro do seu setor, dentro da sua área de atribuição, as ONGs, dentro das suas competências, as associações, a juventude tem um papel muito importante na implementação de medidas, ações concretas, de agir, de provar, de mostrar aos decisores, conquistando o seu espaço, porque por vezes a juventude fica à espera e sejam convidados para apoiar ou contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. A juventude também deve aproximar as instituições, a juventude deve dizer, ok, estamos aqui, também fazemos parte da solução e queremos também contribuir para que o país seja um país mais resiliente, um país que realmente seja sustentável e que conseguimos também garantir, né, a durabilidade, e que as gerações futuras também possam continuar, né, a usufruir aquilo que tivemos oportunidade também de usufruir, né? Eu acho que não seria justo. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, ter participado aqui neste podcast Ação Climática. É um podcast que vai continuar a ouvir mais vozes do clima de São Tomé e Príncipe, e assim que nós fechamos mais uma edição do nosso podcast. Você que nos segue através do Spotify, subscreva o nosso canal, também no YouTube, e você que está a ver através da televisão. Até a próxima. Continuação de tudo de bom. Obrigada.